queridos amigos, que alegria, é sempre uma alegria para mim e também fico esperando que seja para você podermos ter esse programa que é Estudando as Obras de André Luiz. Para mim é uma emoção muito grande estudar André Luiz. Eu acho até que eu me atrevo a estudar André Luiz, porque eu sei que ainda com as nossas deficiências, pode ser que determinadas interpretações, ainda pela minha ignorância, pode não ser a mais exata daquilo que André Luiz teve. Mas eu faço com tanto amor, com tanta alegria, com tanto esmero, procuro me preparar para esse momento, tenho a certeza que o André Luiz também, né? Qual é o livro? Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos estudando o capítulo 18º e hoje será o segundo programa desse capítulo. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria em estarmos uma vez mais com amigos queridos de todo mundo, pessoas do Brasil, de Portugal. Já são mais de 30, 40 países nos acompanhando, logicamente com acesso à língua portuguesa, enviando mensagens tão carinhosas, tão fraternas, nos estimulando a seguirmos, a estudarmos, a continuarmos, é o que nos motiva a gravarmos, prepararmos este material e disponibilizarmos carinhosamente pela TV A Caminho da Luz, que é um braço do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC. E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 18º. Continua a descrição de André Luiz. Leve rumor à retaguarda feriu-nos a atenção. Um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher, dominado por invencível atração. Então aqui nós vamos relembrar que naquela plateia tem uma senhora que o seu filho desencarnou e ela mentalmente, em desespero, começa a dizer: se o filho dela estivesse vivo, que ele pudesse trazer uma mensagem. Ela sabe que o filho desencarnou numa situação muito trágica, ela sabe que o filho desencarnou numa situação muito dolorosa, então ela gostaria de ter uma mensagem para apaziguar o seu coração. Isso é uma coisa lógica. Qualquer filho, qualquer pessoa que perde um ente querido vai pedir algo dessa natureza. Então, a partir daí agora, nós vamos ver que o jovem está ali. O jovem foi lhe acompanhando e nós vamos ver então se é possível ele dar uma mensagem, se não é possível. Vamos acompanhar tudo isso. Da boca amarfanhada escorria a amargura em forma de palavras comovedoras. Mãe, mãe, gritava de joelhos, qual se fora atormentada criança, conchegando-se-lhe ao regaço. Não me abandone, estou aqui, ouça-me, não morri, perdoe-me, perdoe-me, sou um renegado, um náufrago, busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim, vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre, tal a vergonha que me aflige o coração. Quando André Luiz traz essa obra, nós não tínhamos na materialidade da Terra nada que pudesse exemplificar como poderia ser um contato. Hoje, eu vou dar o exemplo de um telefone celular. Os nossos irmãos portugueses que nos acompanham, o telemóvel. Hoje eu consigo falar com um irmão português. Se eu ligar agora, eu consigo fazer um vídeo e nós vamos falar por videoconferência. Se eu ligar pelo telefone, eu vou conversar com ele ouvindo a sua voz. Isso eu posso fazer com qualquer pessoa em qualquer parte do planeta. Basta a pessoa ter um celular, um telemóvel,
à disposição, funcionando, nós conseguimos fazer isso. Nós temos que entender, e muitas pessoas perguntam, Sérgio, os espíritos desencarnaram, para onde vai? Vai para nossa casa. Para onde poderia ir? A grande maioria dos espíritos, aqueles que não são e não têm condições de ir para um hospital, aqueles que não são atendidos de pronto, aquele que não vai para os vales do suicida ou para o vale do sofrimento por ser espírito em situação muito rude, aqueles que não ficam ligados ao corpo no cemitério, na sua grande maioria o espírito vai para casa. E nós conversamos com o espírito através do pensamento. Por isso que eu dei o exemplo do celular. Essa mãe estava pedindo, implorando ao alto, que se ele tivesse vivo, ele pudesse dar uma comunicação. Ele está ouvindo. Ele está com o aparelho telefônico na mão, porque é de pensamento para pensamento. Em vez de ter um aparelho físico, é um aparelho espiritual, de pensamento para pensamento. O nosso pensamento é um telefone. E ali então, ela chamou ele. E ele escutou. E ele percebeu que ele cometeu um equívoco, que ele partiu antes do seu tempo, ele não valorizou a vida. E ele então começa a lhe pedir desculpas. Interessante que esse capítulo todo é envolto de histórias que August vem nos trazer, que se nós tivéssemos um pouco mais de ouvidos para ouvir, como Jesus já nos aconselhou quando esteve em nossos meios, nós não cometeríamos tanta bobagem como nós cometemos. E o pior é que nós cometemos as nossas bobagens, depois ficamos num sofrimento muito mais intenso do que se estivéssemos aceitado nos modificar. Olha que coisa interessante, André Luiz. Verdade, estamos sempre aprendendo. A matrona não lhe via figura agoniada, contudo, registrava-lhe a presença, através de intraduzível ansiedade, a constringir-lhe o peito. 2 vigilantes aproximaram-se, arrebatando o moço ao colo materno, e ladeando por nossa vez o assistente, que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas, ouvimo-la clamar mentalmente: não será melhor segui-lo? Morrer e desencarnar? Meu filho, quero meu filho. Aulus aplicou-lhe recursos magnéticos, com que a desventurada criatura experimentou grande alívio e em seguida informou: anotemos o caso desta pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses e ainda não consegue forrar-se à flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal, sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz constituir-lhe-ia pavoroso martírio. Não poderá, desse modo, recolher-lhe a palavra direta. Entretanto, ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa, incorporará energias novas para refazer-se gradualmente. Então, lemos um trecho até um pouco maior, para que pudéssemos compreender o movimento que André Luiz nos narra. Então, aquela mulher estava em frangalhos pela perda do filho, foi até a casa espírita. Não deixa de ser uma evocação o que essa mulher fez. É verdade que ela fez no lugar certo, estava num centro espírita, mas como já foi explicado no capítulo anterior, nós temos que tomar muito cuidado ao chamarmos um espírito, porque nós não sabemos a condição dele,
ainda mais no caso de um suicida. Ah, André, mas eu imaginava que todo suicida iria para o Vale dos Suicidas, como é informado no livro Memórias de um Suicida. Não. Existem aqueles que ficam no próprio cemitério, acompanhando a decomposição do corpo. Existem aqueles que vão para aquele... Porque não é um vale dos suicidas, são vários vales. Pode ir para aquele, narrado pelo espírito Camilo Castelo Branco. E também, André, nós percebemos que aqui nesse caso, por exemplo, com certeza ele ainda está ligado ao corpo. Ele se apresentou lá exatamente pela questão da evocação. Ele mesmo fala o martírio que ele está vivendo. E o corpo é uma limitação ainda para esses espíritos. Então, 2 seguranças da casa espírita retiraram ele, que estava próximo da mãe por um chamamento da mãe, e Aulus informou que não seria possível ele dar uma comunicação direta. Por isso que era muito comum quando Chico recebia uma carta dizer assim: o vovô fulano de tal está me ajudando a escrever esta carta, minha avó, minha tia, meu tio, meu amigo, porque às vezes o espírito não tem condições de sozinho, pelo seu desajuste, de transmitir uma mensagem. Foi o caso que Aulus disse: olha, ele sozinho, ele não tem condições de dar uma mensagem. Ele se suicidou há poucos meses e ele está... E a mãe, nesta turbulência toda, pensou: será que não seria melhor eu acompanhar meu filho e também desencarnar? Eu poderia estar com ele. Então nós vemos que a angústia de uma mãe levando a um pensamento desta natureza. Continua. De certo, acrescentou Hilário com inteligência, não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para recuperar-se. Então aqui nós vemos a importância da casa espírita, né? Então eu parei nesse momento, que tem uma sequência dessa fala, porque eu entendo que é importante nós entendermos que a casa espírita é um pronto-socorro, é um lugar onde as pessoas recebem a paz. Vamos relembrar que enquanto a média está psicografando, os oradores estão inspirados falando do Evangelho. Olha que coisa interessante, André. É muito interessante. Eu vejo a falta, querido Sérgio, querido telespectador, que um médium como Chico Xavier faz. Outro dia eu vi um estudo, até meu pai que me apresentou, de vários médiums que dizem ser de psicografia, pegando informações, por exemplo, na internet. Eu acho isso um crime, a gente brincar com uma mãe. Inclusive, André, tem médium que está sendo processado e está sendo investigado pela Polícia Federal. Então nós queremos aqui dizer o seguinte: a mediunidade existe, Kardec fala sobre isso, mas também os embusteiros existem. Aqueles que são aproveitadores. Não significa que os aproveitadores todos sejam iguais, não é isso. Acontece que em todos os lugares nós vamos ter os aproveitadores de prontidão. É importante nós citarmos isso, e o que o André está falando é muito sério. Então é muito triste. Não há uma dor tão grande quanto a perda de um filho. E de repente nós passarmos informações que não são verídicas, iludindo às vezes uma mãe, um pai, um avô, um filho. Então nós temos que tomar muito cuidado com estas pessoas que dizem receber cartas do além. Continua, isso mesmo. Aliás, considerei a meu modo, a mediunidade de hoje é na essência a profecia das religiões de todos os tempos. Aqui nós vamos entrar numa parte longa, e aqui ele fala uma coisa muito interessante. Realmente todas as religiões, o judaísmo, os maometanos, o cristianismo, Moisés, todas as religiões se compõem de mensagens espirituais.
Nós vamos ver, por exemplo, Sócrates, que foi considerado o precursor do cristianismo. Sócrates dizia ter um espírito que chamava de daimon, porque daimon significa espírito. Depois que mudaram o sentido da palavra daimon para demônio, mas é espírito, que ele dizia claramente que ele tinha um espírito que se comunicava e dava a ele as orientações que ele precisava. Então nós vamos ver também nos maometanos, nós vamos ver uma coisa interessante, por exemplo, Maomé. A obra de Maomé é uma obra toda mediúnica. Então nós vamos perceber que a mediunidade, como ele diz aqui, sempre esteve em todos os tempos e em todas as religiões. Sim, aprovou Aulus Prestimoso, com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano à frente da vida. O fenômeno mediúnico não é novo. Nova é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdócio de várias procedências jaz, há muitos séculos, detido nos espetáculos do culto exterior, mumificando indebitamente o corpo das revelações celestiais. Notadamente, o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas de fé, há muito tempo, como que se enquistou no superficialismo dos templos. Era preciso, pois, libertar-lhe os princípios, a benefício do mundo que, cientificamente, hoje se banha no clarão de nova era. Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a noção da eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada do povo. É assim que Jesus nos reaparece agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas sim em sua verdadeira feição de redentor da alma humana, instrumento de Deus por excelência. Ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor, restaurando enfermos e pacificando aflitos. Em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem obsediados de diversos matizes. E além de surgir em colóquio com Moisés materializado no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acendrado amor para que lhe continuassem o apostolado de bênçãos. Então aqui ele nos fala que antigamente a mediunidade estava circunscrita aos iniciados, no Egito, na Grécia, na Índia, na Babilônia, e que apenas um grupo pequeno, e estes vindos de Capela, porque às vezes a gente imagina que de Capela só veio os renegados. Não, vieram muitos professores, vieram muitos espíritos instruídos para ser professores, não vieram apenas os degredados, não. Vieram muitos espíritos para ajudar esses transviados da lei do bem. E esses compreendiam a mediunidade, compreendiam a vida além túmulo, compreendiam a reencarnação e deixaram escrito em papiros, pedras, nas pirâmides. E aí nós vemos que o cristianismo, por exemplo, era para ser a maior escola compreendendo a mediunidade. Mas nós fomos modificando o sentido da mediunidade, fomos enxertando materialismo, poder temporal, ao ponto de hoje nós termos templos suntuosos, mas não temos ali a presença, por exemplo, da espiritualidade.
e que hoje, mais recentemente, a mediunidade ela está em todos os cantos, mostrando que a vida continua, mostrando que os espíritos estão mais vivos do que nunca e de que estamos apenas de passagem aqui. Então é muito interessante, aqui ele faz uma colocação que Jesus foi um extraordinário médium anímico, expulsando, por exemplo, os demônios, que hoje nós sabemos que é obsessores, conta no Monte Tabor, quando ele esteve com Elias, com Moisés, então nós ficamos imaginando o extraordinário médium que Jesus não foi e não é. Vamos relembrar que nós que somos cristãos, e o cristianismo se compõe de 2 livros, né? O Velho Testamento e o Novo. O Velho Testamento, o básico dele é os 10 mandamentos, que foi uma escrita direta. Depois nós temos Jesus como um médium anímico, e há uma diferença da Bíblia dos católicos e dos protestantes. Foram retirados 5 livros. Um deles foi uma pena, que os evangélicos não têm esse livro, chamado Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos é exatamente, ele foi copilando a mediunidade dos discípulos, dos cristãos, depois da partida de Jesus, e ali nós temos um verdadeiro livro dos médiuns. É muito interessante. Então, quem quer estudar, estude o livro Atos dos Apóstolos e o livro dos médiuns, e vocês vão ver que é mediunidade pura. Hilário esboçou o sorriso de um estudante satisfeito com a lição e exclamou: "Ah, sim, tenho a impressão de começar a compreender." Os trabalhos da reunião tocavam a fase terminal. Nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a grafar a mensagem do encerramento e, respeitoso, pediu-lhe cunhar alguns conceitos em derredor da mediunidade, ao que o supervisor aqueceu gentil. Então aqui nós vamos ver agora Dona Ambrosina receber Gabriel. Gabriel, como mentor espiritual, dá a última mensagem. Interessante que no outro centro espírita, a mensagem do benfeitor veio pela psicofonia, nesta vem pela psicografia. Existe diferença? Não. Cada casa espírita tem o seu método, tem a sua forma. Aqui é tão importante quanto a palavra na outra casa. Além da forma, André, cada casa espírita tem as pessoas que têm mediunidade apropriada. Às vezes não adianta pedir para um médium de psicografia trazer uma mensagem psicofônica, como não adianta pedir para o médium de psicofonia trazer uma mensagem de psicografia. Cada médium usa, dentro do esquema preparatório das equipes espirituais, os médiuns que tem para trazer as mensagens. É bonito isso, André. E olha, Aulus ele faz um pedido a Gabriel. Só que quando o espírito é de alta envergadura como Aulus, um pedido se torna um dever. E Aulus falou: olha, estamos estudando mediunidade, você com seu preparo, com seu estudo, com a sua espiritualidade, na noite de hoje, não poderia grafar algumas palavras em torno da mediunidade? Esse foi um pedido de Aulus. Olha a humildade também desse espírito. E nós sabemos que Aulus, mediante tanto a Gabriel quanto a Clementino, na primeira casa, que nós já vimos ser espíritos também bastante evoluídos, mas, logicamente, Aulus é maior do que todos eles no campo de evolução, tanto moral quanto intelectual. Dona Ambrosina entrar em pausa ligeira para alguns momentos de recuperação. O diretor da reunião rogou silêncio para o remate dos serviços, e tão logo reverente quietação se fez na assembleia. O condutor da casa controlou o cérebro da medianeira e tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. Em minutos rápidos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium levantou-se
e passou a lê-los em voz alta. Então isso é uma característica para quem ainda não assistiu um trabalho de psicografia, ela se faz dessa natureza. O médium entra em concentração, enquanto alguns companheiros lê e comentam o Evangelho, o médium fica escrevendo e no final o médium recebe geralmente uma lauda com algumas palavras de incentivo, de amor, de orientação, que serve para o público que ali está. Como essa mensagem foi pedida por August para que ele colocasse, Gabriel, alguma coisa sobre a mediunidade, ele grafou algumas palavras sobre mediunidade. O trabalho encerra e o médium passa a ler as mensagens. Primeiro, ele lê as mensagens que recebeu pertinente aos familiares que ali se encontram. Ele lê uma mensagem, a pessoa levanta, vai buscar a mensagem e assim sucessivamente. E no final, ele geralmente lê a mensagem do amigo espiritual para encerrar as atividades. Meus amigos, dizia o mentor, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na terra, mas sim o caminho direito de nosso ajustamento à vida superior. Então aqui já no primeiro parágrafo, o que ele nos orienta? Que mediunidade é responsabilidade, seriedade, renúncia e que através da mediunidade podemos crescer como seres humanos, como pessoas, nas dificuldades que a mediunidade nos impõe. Olha que interessante, André. Ele diz, não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra. Numa casa séria, você nunca vai receber uma mensagem falsa dizendo, por exemplo, que um espírito está bem se ele não estiver bem. Você nunca vai encontrar aquilo que as pessoas querem, um tapinha nas costas, dizer que está tudo bem, não. A mensagem vai vir como tem que ser, uma mensagem amena, uma mensagem franca, lógico que gravada com muito amor, mas mostrando se a pessoa está bem, se não está. Então isso é muito importante. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium, para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos, com esquecimento de nossos deveres na elevação própria. Então ele vai descrevendo aqui, tópico a tópico, a responsabilidade que o Espiritismo assumiu perante a verdade. É necessário renovar a nossa conceituação de médium. Nós precisamos nos conceituar e revestir dessa verdade que o Evangelho nos ensina. Ele novamente reafirma esse compromisso que mediunidade não é um oráculo de adivinhos. Um centro espírita é uma casa séria de Jesus que vai trazer informações sobre o plano espiritual e para isso os médiuns têm que se preparar para não colocar o seu pensamento próprio, para não colocar a sua condição de achismo. Então aqui é muito interessante esse ponto. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Aqui nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo aquela frase que eu particularmente gosto muito. Diz que coube ao Espiritismo cristão resgatar o cristianismo redivivo. Então nós vemos aqui que coube ao Espiritismo a primitividade do cristianismo na sua origem pura, para que nós pudéssemos então usar da mediunidade. Por isso que eu convido os irmãos a lerem Atos dos Apóstolos
e depois o livro dos médiuns, e vocês vão ver mediunidade pura. Dentro das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Nós não vivemos sozinhos, nós não fazemos nada sozinhos. Por mais que tenhamos as lutas e conflitos na vida interpessoal, é fundamental angariarmos amigos, simpatizantes da mensagem, unirmos por um objetivo, unirmos por um ideal, vermos que os espíritos também vão se unindo a nós pelos nossos ideais, pelos nossos objetivos, sempre trazendo a figura de Jesus, o nosso consolador amigo, o nosso inestimável modelo, para sermos um médium, um companheiro medianeiro, não fiel à minha vontade, mas ao plano de trabalho dos amigos espirituais. Continua. Desencarnados e encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas, condizentes com os impositivos de nosso crescimento para a imortalidade. Então nós vemos a importância que Gabriel está dando a cada tópico, falando da mediunidade, que a partir do momento em que nós nos tornamos criaturas espiritualistas, nós passamos a entender, com o conhecimento que o Espiritismo nos traz, a ideia de que vivemos em dois planos, o plano físico e o plano espiritual. E nós temos que estar muito preparados, como ele diz aqui, palmilhamos extenso campo de experimentações. Então, se nós queremos trabalhar com os espíritos sérios, precisamos fazer a reforma íntima, precisamos estudar, precisamos nos tornar criaturas melhores, como também poderemos usar a nossa mediunidade para mediocridade, para fazer o mal, como muitos fazem, relembrando que mediunidade não é sinônimo de imoralidade. Relembrando que mediunidade ela é orgânica, ela pertence aos nossos órgãos, por isso o destino dela será de acordo da nossa condição espiritual. Não atribuamos, assim, ao médium obrigações que nos competem em caráter exclusivo e nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão, na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Então, mediunidade, ela não está à disposição daqueles que frequentam uma casa espírita para a solução dos problemas. Mediunidade é uma oportunidade de esclarecimento coletivo, é uma oportunidade de informações do plano espiritual, suscitando em cada um de nós o ânimo, a força. A ascensão é pessoal. Por mais que os meus pais, por mais que os meus amigos gostem de mim, não podem evoluir por mim, tanto quanto eu não posso evoluir por ninguém. Eu posso apoiar, eu posso abraçar, eu posso levantá-los, como eles poderão me levantar no momento de queda. Mas a ascensão é pessoal. Não cabe aos espíritos fazer o que me cabe. Não cabe aos espíritos dizer não e sim, senão estariam tirando de mim o meu maior dom, que é o livre-arbítrio. Então, mediunidade, não vamos em busca de médiuns para a solução de nossos problemas. Vamos sim em busca de médiuns, encontrando a palavra justa, a palavra firme, a palavra que encoraja, mas a palavra que instrui. Eu me lembro de Emmanuel, quando Chico Xavier, jovenzinho ainda, com 20, 21 anos de idade, escrevendo o livro Parnaso de Além Túmulo, ele fica cego do olho esquerdo.
foi lá em Belo Horizonte, não tinha o que ser feito naquela altura, o olho dele sangrava, doía, a medicina daquela época não era igual a de hoje, aquilo incomodava muito ele, e numa noite que ele estava um pouco queixoso, Emmanuel disse para ele: "O que foi, Chico?" "Ah, Emmanuel, meu olho dói." "Meu filho, agradeça a Deus, porque você tem um olho, você poderia não ter nenhum. Vamos trabalhar, lamentar não vai fazer você ficar sem dor." Então, às vezes, nós precisamos também de uma orientação assim para crescermos. Emmanuel não falou para ele: "Chora mesmo. Você não quer ir dormir mais cedo? Você não quer ir pôr uma compressa no olho? Você não quer ficar lá com cobertor na perna, ver se a dor passa?" Não. É aquela palavra: ó, vamos trabalhar, porque lá descansando ou aqui trabalhando, a dor é a mesma. Então, às vezes, o Espírito vem dar um chacoalhão, não é porque não ama a gente, não. É por nos amar que vem essa mensagem mais firme. Continua Gabriel: "Diante de nossas assertivas, podereis talvez indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra, se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade?" Nós já vimos aqui, por exemplo, Hilário perguntar, mas pega um pouco, se as pessoas estão falando aqui e as palavras não adentram ao coração das pessoas, por que manter uma casa dessa aberta? Né? E agora Hilário também pergunta: por que da mediunidade? Se não está ajudando muito, por quê que nós vamos continuar mantendo um trabalho desse? Então vamos ver a resposta. Responder-vos-emos, todavia, que neles reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos a compreensão para mais amplo discernimento da realidade. Neles recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber, de alguma sorte, as infinitas dimensões para as quais evolvemos. E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Então aqui nós vemos uma coisa muito interessante, não é? Qual que é o pensamento de uma casa espírita ou de um templo religioso qualquer? Não é só o espiritismo. Aqui, como nós estamos falando de uma casa espírita, a participação dos espíritos está em todo lugar. Um padre cego vai receber entidades cegas. Um padre de hipocrisia vai receber espíritos hipócritas. Isso acontece com pastores evangélicos. Todos aqueles que, de uma certa forma, trabalham com a religião, têm as companhias espirituais. Nós já vimos esse esclarecimento nesse mesmo capítulo. Todas as religiões são dotadas dos dois planos da vida. Por quê? Porque o plano espiritual não é um merecimento dos espíritos. O plano espiritual, essa dimensão, ela está ao lado da crosta. Então nós vamos encontrar os espíritos na rua, em qualquer lugar que você for. Não é somente dentro de um templo religioso, nas nossas casas. Mas ele diz uma coisa interessante. Neles reencontramos o pensamento puro do Cristo. Também não significa que todos aqueles que ali vão ouvir a mensagem vão desprezá-la. Há um dito popular que eu gosto muito: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, de tanto nós ouvirmos, nós vamos assimilando e vamos criando uma consciência mental sobre a transformação que devemos ter. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós outros por nossa vez: acreditais seja pouco revelar a excelsitude da justiça?
Admitis, seja desprezível descortinar a vida em suas limitadas facetas de evolução e eternidade? Então aqui é uma pergunta que ele faz muito interessante, não é? Então ele pergunta, realmente você acredita que revelar algo é importante? Admitis que seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Você acha que isso é o suficiente? Isso é importante? A pergunta é muito inteligente. E eu também acho interessante porque às vezes o espírita quer novidade. Se nós vermos o livro dos espíritos, ali tem novidades que até hoje não compreendemos. André, tem uma história que eu conto sempre, que as pessoas se aproximavam do Chico e diziam, Chico, quais as boas novas? E o Chico sempre daquele jeito mineiro, calmo, dizia, uai meu filho, a boa nova, a novidade é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda não conseguimos nem perdoar 70 vezes, 7 vezes, amar o próximo como desejaríamos nos amar, e ainda por misericórdia temos todas essas informações que o Espiritismo nos traz com tanto amor. Perante a essa pergunta, vamos ouvir a resposta. Reverenciemos, pois, o Espiritismo e a mediunidade, como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita no reino divino do universo. Então, André, acho que a gente poderia comentar aqui 2 minutos, não é? Ele falando que o Espiritismo, nós sabemos através de Kardec, que se trata da terceira revelação, e nós sabemos que a mediunidade ela é realmente algo importante para o templo da fé. A mediunidade séria. Vamos relembrar que nós temos no Brasil um divisor de águas no campo da fé com referência ao médium, Francisco Cândido Xavier. A mediunidade fez com que ele fosse respeitado por todas as religiões. Então nós vemos aqui que uma mediunidade elaborada com amor, ela não pode ter outro desfecho a não ser esse. Então nós vemos aqui, que bonito essa conclusão, André. Verdade, agora nós vamos fazer a leitura do último parágrafo que compõe o capítulo 18. A comunicação psicográfica tratou de outros assuntos e, fim da sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. E enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Hilário e eu, ante os conceitos ouvidos, passamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar. Então ainda ficou aquele questionamento, né, André? Que André Luiz não discorre aqui, mas aquela conversa fraterna entre August, Gabriel, os trabalhos haviam se encerrado, André Luiz e Hilário continuam bombardeando os dois com perguntas, não é? Logicamente que isso nós vamos ver que tudo isso foi muito importante. Mas, Sérgio, por que não pôs um capítulo sobre essas conversas que está tão interessante? Bom, no final dos 13 livros, nós vamos estudar o 14º livro, que é o livro Desobsessão, que aqui você vai ver exatamente os bastidores desse livro. Nós vamos ver aí, de uma maneira mais acentuada, a postura do médium, a posição da casa, a respeitabilidade com o plano espiritual. Então, não foi em vão esse encerramento, André. Aqui eles foram absorvendo uma série de novos informes para nos trazer no livro Desobsessão. Estamos chegando ao término do capítulo 18, um livro composto por 30 capítulos, já passamos da metade, a audiência tem sido grande, o carinho tem sido imenso e eu e o nosso querido Sérgio agradecemos
pelas suas palavras, tirando a live, por exemplo, alguns dias do Evangelho, nós já temos no estudo do livro de André Luiz o nosso programa com maior audiência. Então, nosso muito obrigado. Ajude o canal aqui no YouTube. O seu like, por exemplo, ele vale muito para nós. Deixe um comentário, não apenas no chat, mas também na descrição, aqui no comentário do vídeo, seu nome, sua cidade, o que achou do nosso estudo, é muito importante para nós. Muitos já nos seguem nas redes sociais, alguns ainda não. Os que ainda não seguem, passem a nos seguir no Instagram e no Facebook. E lá nós postamos semanalmente as atividades do CEPAC, distribuição de comida, distribuição de cesta, atividades com as famílias necessitadas. E você pode ajudar a manter essas atividades quando se torna um membro do canal. Você escolhe o valor e o período que pode nos ajudar, estará ajudando o canal, estará ajudando o CEPAC, diretamente. Então a sua ajuda ela é muito importante. Se inscreva no canal, divulgue para outros companheiros também nos conhecerem. São ações que muito ajudam a propagarmos este estudo. E aproveitamos para deixar o nosso WhatsApp, 19 997 782794. Queridos amigos, nós vamos encerrando esse capítulo, nós vamos encerrando esse programa, agradecendo a você pela sua audiência, gratidão. Não esqueça de dar o seu like nesse vídeo. Um beijo no coração de todos e encerramos esse programa estudando as obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Beijo no coração de todos. Votos de muita paz, de muita luz e até o próximo vídeo com o início do capítulo 19D, Nos Domínios da Mediunidade.